Vamos lá, vamos chamar aqui a Helena Vieira para a gente começar a nossa entrevista. Oi, Sinara. Boa noite, Helena. Quanto tempo, querida? Pois é, eu acho que a última vez que eu te vi foi na frente do Cine Unibanco, na Rua Augusta. Em São Paulo? Cine Belas Artes, Cine Unibanco, eu não lembro mais como se chamava aquele ali. Nossa, faz um tempo mesmo, né? A gente foi colega de faculdade, gente. A Helena tá. Você mora em Londres já tem muito tempo, Helena? Eu estou aqui há 10 anos, mas eu saí de Salvador e do Brasil mais de 30 anos atrás. Ah, olha só. Muito tempo, eu já me sinto uma gringa às vezes. É verdade. Chegando em Salvador, então, branquinha desse jeito, já te tratam como gringa, né? Você sabe que me param na rua falando inglês, né? No Porto da Barra, então, Eu imagino, eu imagino. Tá muito frio aí, não? tá frio pra caramba. Eu dei uma caminhadinha agora, antes de entrar aqui no programa, tava menos 2 não, tava 2 graus. Mas de noite fica abaixo de zero, ainda bem que tem aquecimento na casa, né? Nossa, aqui tá maior calorão, viu, menina? Aqui Eu tá tô com maior calorão. inveja de você aí com uma camisa, uma Tá, camiseta aqui sem tá calorão. manga. Eu tô com o ventilador aqui ligado porque não dá para fazer live sem cada luz e tal, esquenta demais. E aqui no Rio hoje, não sei se vocês viram, mas no Rio hoje tá 39 graus com sensação térmica de 70. Não dá, né? 70 sensação térmica? De 70? 70, eu vi o pessoal comentando. Você não sai de casa. Não, Eu, não tem condição. A pessoa fica no ar-condicionado mesmo, não tem jeito, né? o Rio é complicado. Ô, Helena, eu queria começar nosso papo. Coloca, por favor, a capa do livro da Helena Gui para a gente começar a nossa entrevista. Jussiape, a cidade onde nada acontecia. A cidadezinha, gente, lá na Chapada Diamantina, que é o berço da família da Helena, né? E aí você fez. Qual foi a ideia de você fazer esse livro? Você queria fazer uma autobiografia? Conta pra gente como é que veio a ideia do livro. A, a ideia. O livro foi se transformando ao longo desse processo, porque a minha ideia foi pegar o telefone, ligar para meu pai, eu tinha um gravador, e gravei uma entrevista com ele, porque tinha um livro que fez sucesso em Nova York, eu estava morando em Nova York, e na televisão, nos jornais, todo mundo falando assim, olha, entrevistem seus mais velhos enquanto eles estão vivos e lúcidos. Aí eu falei, pô, é mesmo, né? Meu pai sempre falava dessa tal de Jussiape, eu nunca, nunca fui lá, não sei nada. Peguei o telefone e gravei uma entrevista de 1 hora, fiquei fascinada. Depois liguei no outro fim de semana, mais 1 hora, e eu fiquei sabendo coisas que me emocionaram, não só de Jussiape, como da vida dele, que ele nunca tinha falado, da mudança da família de Jussiape para Salvador, em lombo de burro, trem, depois o vapor de cachoeira, 4 dias. E eu falei, putz, que coisa de como era difícil naquela época. E os meus avós já acima dos 50 anos fazer essa viagem era porque precisava mesmo, né? E Sim. então eu fiquei com isso na cabeça e um amigo falou que eu devia, o Dimitri, não sei se você conhece, de Salvador, ele falou, não, você tem que colocar no livro, mas eu sou perfeccionista, né? Eu não escrevo só a história, mas eu vou atrás para procurar mais detalhe, e aí acabei descobrindo, nossa, uma montanha de coisas, e fiquei com isso na mão durante 10 anos, pensando, faço ou não faço, o que é que eu faço, e acabei fazendo, né? E você sai cruzando a história do Brasil com a história da sua família, né? São 200 anos de história do Brasil mescladas com a história da sua família, né? Exatamente, porque eu não tinha, eu descobri documentos, quem eram meus antepassados mais distantes, mas eu não tinha detalhes da vida deles, eu não podia escrever muito sobre a vida deles se eu não entendesse o contexto. Então, eu tinha que dar o contexto, né, a história
Jussiape, Caetité, e aí eu adoro história, então cada coisa que eu descobri, eu ia, nossa, a história do Brasil foi fazendo sentido para mim, os pedacinhos foram se encaixando com mais detalhes, inclusive. Foi uma viagem. E você apresentou essa pesquisa na Universidade de Colômbia? Então, eu estava fazendo um curso de comunicação e uma das aulas, um dos cursos era apresentação estratégica. Mas é muito mais voltado para o marketing. Era tipo assim, como você faz uma apresentação para engajar a audiência, para convencer a audiência de alguma coisa, seja para votar em você, ou seja para comprar seu produto e tal. Mas no treinamento, ela falou assim, a próxima aula, então, vocês trazem uma apresentaçãozinha de 2, 3 minutos, cada um faz uma e a gente comenta. Eu falei, vou falar essa história da viagem, imagina. Gravei lá, estudei, memorizei tudo, e na hora que eu fui apresentar, foi um vexame. As lágrimas caíam, eu comecei a chorar, eu falava. E eu morrendo de vergonha de ser julgada ali, todo mundo muito mais novo do que eu naquela sala, né? O que eles iam entender daquela história que eu estava contando? Não iam, sei lá, eu fiquei assim, muito emocionada, e a professora falou, não, natural, né? Se você não quer chorar, não meta história pessoal na apresentação. Porque todo mundo que faz apresentação de história pessoal acaba chorando. Então, aprendi essa lição. Muito legal, eu achei o livro muito bacana. E, obviamente, o título é uma ironia, né? Porque tudo acontece em Jussiape, gente. Olha, vai acontecendo passagem de Coluna Prestes, vai acontecendo passagem de Cangaceiro, tem uma história tipo Romeu e Julieta no meio. É incrível, né? Porque é um rincão lá da Bahia. Até hoje eu fui olhar o número de habitantes de Jussiape, 5.000 habitantes. A cidade Está diminuiu diminuindo, o número. Sinara. Está diminuindo o número de habitantes e os moradores estão super preocupados com isso, porque acham que precisa política para que o jovem tenha o estímulo de ficar lá, né? Sim, senão a Mas cidade vai acabar, porque ela tinha 8.000 habitantes, agora já está com 5.000 e poucos, provavelmente no próximo censo vai ter menos ainda, né? Mas é uma ironia, né? Era porque tudo acontecia por lá, né, Helena? não, na verdade, a ironia é que meu pai, né? Eu cresci falando, pai, e aí, como era Jussiape? Ah, nada, uma cidadezinha pequenininha. E aí, mas conta uma história. Não tinha nada, não tinha história, não acontecia nada. E eu achava que Jussiape era uma não entidade, né? Aí você foi pesquisar e viu que, na verdade, tudo acontecia em Jussiape. Essa que é a ironia, né? Eu vi que a história do Brasil passava por Jussiape. Eu acho que me ensinou que é impossível você desligar um lugar, uma cidade, do contexto nacional, do contexto do Estado, tudo influencia, né? E até do contexto internacional. Eu estou morando fora, eu vejo essa política internacional e eu vejo os reflexos no Brasil e em outros países, e eu tenho uma outra visão de história agora. Sim, assim, a sua aldeia, né? É como se a aldeia representasse o mundo, né? No caso de Jussiape, ele é um microcosmo, né? Sabem que eu estava lendo, e aí, gente, tem umas partes que são umas boatarias que rolam. Ah, vai passar o bando de Lampião, e aí começa a correr a boataria pela região toda, as pessoas vão para o meio do mato, morrendo de medo dos cangaceiros. Aí depois vem a outra boataria, que era a coluna Prestes, que os guerrilheiros iam chegar e iam dizimar as pessoas e não sei o quê. E nada acontecia. Parece que as fake news nasceram em Jussiape, né? Muito bem. É um microcosmo, né, do que acontece no Brasil inteiro. O boato, a fofoca do interior são as primeiras fake news, né? Muitas Exatamente. Muitas reputações nas cidades pequenas foram destruídas por boatos, né, Tem uma Helena? história super interessante de uma
O cara era o fogueteiro da cidade. Como não tinha notícia, não tinha rádio, jornal, nada, então, se acontecia alguma coisa importante, ele ia lá na frente da igreja e soltava foguete, o povo se reunia na frente da igreja e ele contava. E aí, a mulher dele estava grávida, estava esperando o bebê, mas aí chegou uma leva nova de foguetes, de fogos, e ele foi testar. Aí ele soltou um foguete na porta da igreja e o boato se espalhou imediatamente. Luzia pariu. Então todo mundo foi para dar os parabéns que o bebê tinha nascido. Não tinha nascido. Deus. Fake news. Fake news. Assim nascem as fake news. Não é, menina? Ó, a Denilda Campos está falando aqui. É do Dimitri Salles, advogado que trabalha com o ator Bem-vindo Siqueira, que você está falando? Não, eu estou falando do Dmitry Ganzelevich. Ele tem uma casa-museu solar de Santo Antônio, ele mora no Santo Antônio há muito tempo, ele é um francês marroquino, radicado em Salvador desde os anos 70. Ele é uma figura extraordinária. E vale a pena conhecer a casa dele. Ele tem uma lojinha, ele é uma pessoa de extremo bom gosto. Alicia Rodrigues de Souza está falando aqui: vou incluir Jussiape no meu roteiro de viagem para Chapada, juro que vou. Vale a pena? Que bom, com certeza. Vale a pena você conhecer Jussiape. Talvez você tenha que programar hospedagem com antecedência, mas tem uma caminhada para ver uma rocha, o lugar onde os indígenas faziam aqueles desenhos. Tem a caminhada ao longo do rio, tem uma caminhada onde você caminha e tem vários umbuzeiros. Para mim, umbuzeiro manda, é rei. É uma árvore que eu amo. Pratos típicos, é igual lá na Chapada, que tem aquele prato com carne seca e mamão verde, né? Tem godó, né? Que é com palma, com cactos, né? É o cacto cortadinho e temperado, aquele temperinho nosso baiano maravilhoso. E eles comiam tudo que a gente come, né? Feijão, a carne, né? Porque a fazenda do gado era o nome original daquele lugar e tinha muito gado, tinha um mercado de gado e então se comprava carne, salgava e deixava lá a semana inteira até o próximo mercado. O Radomir Tomis está falando que é a Rádio Peão, né? A Rádio Peão, aquele pessoal que essas notícias que vão passando de um ouvido para o outro e as pessoas vão aumentando, né? Que é mais ou menos o mesmo funcionamento da fake news. A fake news parte de uma notícia, uma coisa real, e vai aumentando e vai se modificando, né? Como dizia, tinha um fofoqueiro que dizia: a gente aumenta, mas não inventa. Nelson Rubens falava isso. Inventa, viu? As fake news de hoje são inventadas também. Sim. Tem uma frase correta, o resto é tudo invenção. Exatamente. Tem um trecho da tua pesquisa histórica que eu achei muito interessante, até separei aqui para a gente comentar, tá? Essa história da Guerra dos Bárbaros que você cita, né? Que aconteceu mais ou menos simultânea com a queda do Quilombo dos Palmares, mas é uma história muito pouco conhecida. Tem um livro a respeito, um livro antigo a respeito, mas a gente não aprende na escola, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa Guerra dos Bárbaros, que se passou na mesma região, né? Passou em vários estados, aconteceu. Deixa eu só dizer aqui, pessoal, o que foi exatamente a Guerra dos Bárbaros. Conflitos, rebeliões e confrontos envolvendo os colonizadores portugueses e várias etnias indígenas que aconteceram nas capitanias do Nordeste do Brasil a partir de 1683. E eles aconteceram no Maranhão, na Bahia, no Ceará, no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Paraíba e em Pernambuco. E lá na região de Jussiape teve essa Guerra dos Bárbaros também. Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas como foi essa história. Bom, os indígenas que moravam naquela região não era um grupo, uma nação única, né? Era uma coxa de retalhos, eram de várias nações, e
Então, porque eles moravam nesses lugares áridos. No litoral, existiam nações maiores, mais coesas. E eles escapavam, eram bons guerreiros, faziam guerra de guerrilha. E os bandeirantes, os colonizadores, os conquistadores portugueses tinham dificuldade de ir atrás deles. E por isso que os portugueses chamaram eles de bárbaros. Por isso que o nome Guerra dos Bárbaros, porque os indígenas eram considerados bárbaros. E em Jussiape, eu consegui traçar o início, a origem da cidade a essa guerra. Teve um explorador que eles chamavam de paulista, que era o Antônio Veloso da Silva, que virou o capitão do mato, famoso por ser cruel, matar índio, etc. E ele conseguiu ir matando os indígenas e isolar uma área ali que ia do início do Rio de Contas até Minas Gerais, e Jussiape está nessa jurisdição, e ele ganhou uma grande quantidade de terras por causa disso. E por isso que ele é considerado o dono, o patrono, sei lá, o fundador de Jussiape, que era, na verdade, uma fazenda de gado. Não era uma cidade, não era uma vila. Mas foi um episódio muito bárbaro da história do Brasil. Mataram indiscriminadamente, saiu um decreto mandando matar todos os indígenas de sexo masculino a partir de uma certa idade, imagino que 15 anos para cima, e era para matar, não era para prender, não era para nada, era só matar, porque senão eles eram ferozes demais e os paulistas não estavam dando conta. É um massacre, né? Ainda tratam esses bandeirantes como heróis, né? É uma coisa impressionante. Tem até estátua, aquela estátua horrorosa que tem lá no meio de São Paulo, né? Os caras eram uns genocidas e são tratados como heróis até hoje. As distorções da história, né? Exatamente. Da história oficial, né? Helena, o que mais te surpreendeu na pesquisa que você fez para o livro? Teve várias coisas. Da parte histórica, tem o fato de eu descobrir que meu bisavô e meu trisavô, eu não estou chamando tataravô, porque eu quero saber de que geração é. Porque é o bisavô, trisavô e o tetravô que eu descobri. E todos eles tiveram pessoas escravizadas. E um deles, o meu trisavô, Sabino, ele vendeu uma mulher de 25 anos, na época que não chegavam mais os navios negreiros no Brasil, e o Sul estava precisando, as plantações de café de São Paulo, e tinham uns procuradores que saíam levando os escravizados como se fossem gado, né? E eu faço essa comparação. Eu imagino que você deva ter visto o filme Django Livre. Sim, claro. A cena inicial nunca tinha me saído da cabeça, essa cena, e eu achava que os americanos são bárbaros, né? Eles sim são os bárbaros. Era um grupo de 3, 4 homens negros escravizados, acorrentados pelos pés, com gargalheira, andando para ir para um mercado, para serem vendidos em algum lugar, e com os brancos andando a cavalo de carroça com um chicote. E então, essa escravizada foi assim que ela foi de Caetité, no sertão da Bahia, para São Carlos, em São Paulo. Caramba. E eu fui olhar no mapa, eram 1.340 quilômetros que essa mulher e mais 34 escravizados fizeram a pé, descalça, né? Porque qual é o sapato que vai aguentar essa caminhada? E escravo não tinha sapato. Bom, e com as correntes, né? Eu fiquei muito emocionada dessa história, porque eu fiquei imaginando, se eu pudesse falar com a Tereza hoje, o nome dela era Tereza, se eu pudesse falar com a Tereza hoje, o que eu falaria? Será que ela
que ela ia querer falar comigo, porque eu sou descendente desse homem que vendeu ela. E eles separavam, assim, mãe de filho. O meu bisavô vendeu, quis lucrar com a lei do ventre livre e levou uma menina de 9 anos para o juizado lá para dizer que ela tinha 9 anos, que ela não estava protegida pela lei do ventre livre. E aí botava uma menina de 9 anos falando na frente do juiz, do dono, da mãe dela, etc., sozinha. Como é seu nome? De quem você é filha? Eu fiquei com pena dessa menina. Falei, se eu tivesse 9 anos e me levasse num lugar desse, só com homens brancos, adultos, grandes, eu acho que ia ser um choque. Te impactou? Você esperava que teus antepassados tivessem uma história mais nobre? Te chocou saber que eles eram escravistas? Esse é um ponto que as pessoas perguntam, inclusive no lançamento em Salvador, tinha um senhor negro na frente, e ele falou para mim, escuta uma coisa, o que você imaginava? Branca de nome português, você achava que seus antepassados eram o quê? Eu falei, eu não achava nada, eu só não pensava. E eu acho que ele tocou num ponto que é uma certa ingenuidade. A gente vê a história sem aprofundar. Então, eu tenho um sobrenome português, eu sou branca, e então eu devo imaginar, é certo praticamente, tenha, sei lá, quase certo que você teve parentes que escravizaram outras pessoas. E é isso, uma certa ingenuidade, eu acho, da gente de achar que o escravizador é aquele cara distante, um senhor de engenho que tem uma fazenda imensa e tem, sei lá, não sei, 1000 escravos e cana-de-açúcar, etc. Eu não tinha noção de que tivesse isso na família e eu imaginava, falava, não, eu tinha esperança de que não tivesse nada disso, mas foi uma ilusão. O pior é que acontece até hoje, né? Olha só na nossa Bahia, né? Às vezes eu vou, algumas vezes eu fui na casa de gente rica na Bahia que gostava de se gabar e dizer assim: olha, essa pessoa aqui está há 3 gerações na minha família. E é uma espécie de escravidão, né? Porque, imagina, se uma pessoa trabalha na sua casa, eu acho que você deveria investir para que essa pessoa estudasse e não fosse a vida toda sua empregada. Mas o pessoal, tem gente lá na Bahia, da elite baiana, que tem orgulho de que o avô da pessoa foi empregado dela, o filho foi empregado dela e o neto foi empregado dela, sabe? Não tem orgulho de ver essa pessoa evoluir. Isso acontece muito ainda no Brasil, Helena. Você está muito tempo fora, mas isso acontece eu tenho muito. Contato. Infelizmente, eu tenho contato com pessoas que ficaram horrorizadas quando houve aquela lei que empregada doméstica tinha direito, os mesmos direitos trabalhistas, e essas pessoas falaram, não está pensando nos anciões que precisam de cuidadoras, não está você não está pensando naquela empregada que tem filhos que estão sozinhos em casa, porque ela precisa vir trabalhar. Você não está pensando em muita coisa. E tem uma mentalidade muito escravagista. Eu vi uma mulher que tem uma fazenda dizendo: agora vem esse povo dizer que a gente tem que botar banheiro para esses caras que são empregados. Esses caras dormem no chão, no mato, precisa lá de banheiro, precisa lá de quarto separado, de cama, precisa de colchão. As minhas idas à Bahia e contato com as pessoas têm esses momentos educativos para mim, e de me dar conta de que a gente tem um longo caminho pela frente. Um pouco, sabe? Eu me irrito um pouco com isso. Me irrita ouvir essas coisas, né? Me irrita ir à Bahia e ver festas com pessoas uniformizadas. Olha, os empregados uniformizados são uma realidade da casa de
quase toda a família baiana de classe média para cima. Tá? Vamos ser francos aqui? Todo mundo lá só usa empregados uniformizados, fardados, eles chamam, de farda. Né? Mas São Paulo tem muito também. Não, São Paulo tem muito, mas não na classe média. Lá na Bahia, da classe média para cima. Né? Por exemplo, os meus amigos em São Paulo que tinham faxineira, nenhuma faxineira era uniformizada, né? Nenhuma. Na Bahia, sim, viu? Na Bahia, sim. É muito difícil se livrar desse ranço, né? Que mistura com o racismo da sociedade, né, Helena? A gente conhece bem. Quando eu estava visitando São Paulo, você me corta se eu estiver falando muito. Não, tá quando eu estava ótimo. visitando São Paulo, eu fui visitar a Daslu, queria conhecer a famosa Daslu. E eu entrei, fiquei olhando, olhei uma camiseta que tinha lá, olhei o preço, e aí na hora que eu ia dobrar para botar de novo, veio uma mulher, uma senhora vestida de empregada, com aquela touquinha em cima. Não precisa. E botou assim. Aí eu me abaixei, porque ela estava abaixada no chão, para conversar com ela. Logo vieram as vendedoras. Precisa de ajuda? Venha comigo. Tipo assim, eu não podia conversar com uma pessoa humilde que estava ali para dobrar a roupa somente e ficar de boca calada. Horrível, horrível. Infelizmente, ainda existe muito desse pensamento escravocrata na nossa sociedade, viu? Deixa eu ler aqui uns comentários para você. A Denilda Campos, parabéns, Helena Vieira, pelo livro. Que bom a escritora ter tido alguém que sugeriu a ela fazer entrevista com familiares e conseguir um registro, um documento fantástico. Haroldo Lacha, que jornada terrível foi essa viagem, a viagem da negra escravizada que ela descreveu. Miriam Ramos, que coisa chocante, como um ser humano pode fazer isso com outro? Salvador Batista, conheço esse roteiro de carro, é cansativo, imagina a pé. Veja quanto sofrimento do nosso povo. Raquel Gouveia, meus bisavós maternos tinham fazenda de café, infelizmente, com escravos. Maria Angélica Coldebelli, que história triste, uma escravizada fazer um trajeto a pé, que triste. É triste. José Haroldo, a escravidão nunca acabou. Haroldo Lacha, meus queridos pais que já faleceram, de vez em quando deixavam escapar frases de caráter racista. Gena Paraíba, Helena, nossos antepassados não contam a nossa história e não dizem o que somos, por isso lhe faço uma pergunta. Você se sente uma pessoa cruel ou uma assim, a moça protetora dos escravos? Está te perguntando aqui. Eu não me sinto nenhum nem outro. Eu acho que todo ser humano é bom e mal. Tem um lado cruel dentro, tem um lado bom. Eu não sou protetora, até porque eu estou longe, eu não estou protegendo eles. E eu sei que quando eu participei de um evento sobre o livro, em Poços de Caldas, no evento de Poços de Caldas, era eu numa mesa com 3 escritoras negras. E eu estava meio incomodada, né? Por o que eu estou fazendo aqui? E era um painel sobre a mulher negra. E aí, quando eu tive a minha vez de falar, eu falei, olha, eu sei que vocês estão perguntando o que é que tem uma mulher branca fazendo no painel que discute mulher negra. Eu só vim falar aqui sobre o que eu descobri dos meus antepassados, as mulheres negras que foram escravizadas, etc. Mas não. E quando me perguntavam como que devia resolver o problema da mulher negra, eu falei, eu passo. Isso você pergunta para elas. Então eu tenho muita consciência, eu leio muito, não vou me arvorar e eu não quero ser santa. Eu não sou santa, sou uma pessoa falha, cruel, desumana muitas vezes, mas ao mesmo tempo com muita humanidade, muita coisa boa. Então, não sou nem um lado nem outro, digamos. Você leu os livros do Itamar Vieira Júnior? Eu li o primeiro, o segundo ainda não, mas eu quero ler. Parado, né? E é curioso que essa é uma região, em termos literários, da Bahia, que não era explorada literariamente, a região da Chapada Diamantina, e o livro do Itamar se passa justamente em Lençóis, ali naquela região da Chapada, e agora o livro da Helena se passando em Jussiape, né? Você acha que a região da Chapada está sendo descoberta pela literatura baiana? Eu espero que sim. Eu espero que não seja descoberta pela especulação imobiliária.
E que façam um turismo sustentável. Se Jussiape ganhasse uma estrutura de hospedagem, tem um hotel lá, é pequeno e não cabe tanta gente, então não é exatamente uma estrutura, um equipamento turístico, mas se Jussiape ganhasse, eu acho que a cidade ganharia se as pessoas pudessem viver do turismo. Isso seria bom. Eu espero que tenha um renascimento literário. Tem a Feira Literária de Mucugê, né? Você sabe. Sim, sim. Eu acho que a feira literária, eu acho que deu um impulsionamento à criatividade, a romancear aquela região, né? Com certeza. Helena, uma última pergunta aqui para você. É interessante porque a Helena foi criada em Salvador, a família dela é de Jussiape, tá, gente? Mas ela foi criada em Salvador e com um pai opressor, assim como eu, que fui criada no interior da Bahia, também tive um pai muito opressor, né? É muito difícil crescer. Eu cresci, eu acho que. Você está com quantos anos agora, Helena? Desculpa perguntar. 62. Eu tô vou fazer 58, né? A gente, mais ou menos a mesma época. A gente cresceu nos anos 80, quase, né? Final dos 70, 80, início dos 80, e não era para ser desse jeito mais, né? Não cabia mais aquela opressão toda, né? Você acha que os homens estão revendo a paternidade ou você acha que eles ainda são muito opressores como pais? Eu acho que mudou muito, melhorou muito, mas eu acho que ainda existe uma coisa conservadora, machista, opressora muito forte. E eu acho que você fala assim, não era mais para ser daquele jeito. Eu também achava isso, mas é que a Bahia é periferia de São Paulo, digamos, né? E São Paulo é periferia do mundo, de Nova York. Mesmo tempo que em Nova York, que em Londres, que na Europa já tinha mulheres fazendo muita coisa, muito independente, na Bahia era uma opressão. Estou dizendo que não tinha mulher independente, tinha mulheres retadas, de verdade, mas a cultura era muito, muito opressora. Então, eu acho que melhorou, até porque hoje em dia é mais fácil você ver como as outras pessoas vivem, né? Você tem internet, você coloca a boca no mundo, é mais difícil para um tadinho, para um pai opressor. Eu, às vezes, tenho a impressão que os homens gritam muito, sabe? Os homens gritam muito na educação ainda, com os filhos, sabe? Entre eles também, tá? As mulheres gritam também. Eu acho que as pessoas gritam demais, de maneira geral. Eu acho que eu cheguei numa época da minha vida que eu não quero mais gritar nem que gritem comigo. Eu acho que a gente houve muito grito, muita gritaria, né? Você fala da sua infância que tinha muita gritaria, você gritou com seu pai, ele gritou com você. A gente precisa chegar numa época que as pessoas se relacionem sem gritos, né? Eu acho. Mas, Sinara, você que tem uma presença ativa nas mídias sociais, você vê que as pessoas gritam muito nas mídias sociais e são muito agressivas, né? É uma coisa masoquista, sádica, o jeito como escrevem, né, nas mídias sociais. Sim. Eu te admiro porque você sobrevive. Eu não me ligo mais, assim, antes isso me atingia, sabe? Mas hoje não. Mas nas relações interpessoais, eu acho que as pessoas se acostumaram a gritar muito umas com as outras, né? Os pais com os filhos, os homens com as mulheres com os homens. Eu acho que a gente precisa. A gente está vivendo um mundo tão ruim, né, Helena, que eu acho que a gente tem que aprender a ser um pouco mais cordato uns com os outros. Ou pelo menos baixar a bola, não gritar tanto, né? Eu concordo plenamente. Vamos fazer desse o nosso objetivo. Exato, exatamente. Olha só, deixa eu ler aqui mais uns comentários para você. Áurea Vidal, meu avô teve fazenda e escravos libertos, salvou a vida de meu pai,
que nasceu com a doença do semioto. Não conheço essa doença. Meu avô sempre deu toda a honra a este ex-escravo. Ela está dizendo que o negro escravizado liberto salvou a vida do pai dela. Olha. Paulo César, parabéns, Helena, pela necessária obra. Queria que mais e mais de nós enfrentássemos as histórias das próprias famílias. Isso é um ponto mesmo, né? É um enfrentamento. Fico né? feliz. Haroldo Lacha, é isso que eu também acho, Helena Vieira. Todo ser humano pode ter um lado bom e um lado ruim. A gente precisa manter o equilíbrio para que o lado ruim não devore o lado bom. Luiz Batista, meu bisavô era português dos olhos verdes, teve filhos e filhas com sua jovem escrava. Hoje temos louros negros na família, é uma mistura que vale a pena. Uma mistura que vale a pena. Sou de Iguatu, Ceará. Olha. Haroldo Lacha, meu pai era realmente opressor, mas hoje, olhando para aquela época, eu consigo entender. Eu não consigo. Nossa Senhora, causa muitos problemas para o seu futuro, sabe? Eu acho. Olha o Walter César, conheço o Jussiape, região linda. Saí de lá em direção à Barra da Estiva. Doutor Gil foi médico lá, pai de Gilberto Gil. Ah, que legal, não sabia não. Que bom. O meu pai, a família do meu pai, Jussiape e Barra da Estiva alternavam ser sede do município, né? Então, são cidades irmãs, digamos. Haroldo Lacha, e os pastores e pastoras, eles gritam tanto que acho que até surdo escuta. Isso aí, gente, sem gritos, né? Acaba principalmente na criação dos filhos. Ó, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui com a Helena Vieira, e como todos e todas que vêm aqui no nosso programa, ela trouxe uma dica cultural para vocês, tá? É uma dica que vocês vão ter que pesquisar, porque saiu na BBC lá de Londres, ainda não está disponível no Brasil, mas eu vi que no Prime, daqui a pouco eles vão colocar à disposição, tá? Está no catálogo do Prime para lançamento futuro, esta série que é Shakespeare, Ascensão de um Gênio. Conta aí para a gente por que você indicou essa série para a galera aqui, Helena. Porque eu fiquei emocionada, eu não sabia que eu ia me emocionar com um documentário sobre a vida de um homem que morreu 500 anos atrás. Mas tinha atores comentando a obra dele e falando como ele era sensível, como ele descrevia o sentimento humano de uma forma que, por isso que ele é, até hoje, considerado o maior escritor que já existiu no mundo. Tem uma parte que uma escritora descreve quando o rei Lear, a filha dele morre, a filha amada, e tem um trecho que fala a dor de entrar no quarto do filho e ver a roupa e preencher com a saudade aquela roupa, fazer o contorno e tentar reconstruir o corpo que não existe mais. Eu estou dizendo de uma forma grotesca aqui em relação ao que ela falou, mas quando ela falou isso, caíam lágrimas, porque é muito emocionante. Os atores se emocionam também falando do Shakespeare, e você começa a entender o valor e por que ele é quem ele é. Vale a pena, se procurem. Eu espero que saia no Prime, e que eles façam também a tradução em português, né? Para ter um acesso ao maior número possível de pessoas. Porque se colocar no Prime só em inglês, não vai rolar. Não, mas eles legendam no Prime. Ah, tá. Ó, o Luciano Gomes está falando aqui, meu pai era quilombola maranhense. Na cidade dele, até a década de 90, se enterravam pretos e brancos em cemitérios diferentes. Meu Deus do céu, resquícios da escravidão, né? Helena, foi um prazerzão conversar com você. Coloca de novo a capa do livro da Helena para ela dizer onde é que as pessoas podem comprar o livro Jussiape, a cidade onde nada acontecia e, na verdade, tudo acontecia, tá? Da Helena Vieira. Está saindo pela editora Folhas da Relva, não é isso? Folhas de Relva.
Folhas de Relva. E vocês podem encontrar onde, Helena? Onde que pode ser comprado? Amazon, porque as livrarias já esgotou nas livrarias e como o livro foi lançado em outubro de 2023 e é mais difícil encontrar nas livrarias agora. Então, a coisa mais certeira é você ir na Amazon. Tá bom. Olha, é um prazerzão conversar com você. Beijo grande, tá? Adorei, Sinara. Depois a gente precisa se encontrar quando eu for aí. Tá bom, beijo. Um Eu estou beijo. em Brasília, né? Estou em Brasília, já tem um tempão que eu estou fora da Bahia também. A gente vai inventar uma forma. Tá bom, obrigada, viu, querida? Bom Beijo. final de Obrigada, semana. gente. Obrigada que participou. Tchau. Beijo, tchau.